Olá, queridos, tudo bem? Gostaria de convidar a cada um de vocês para mais um estudo da Palavra de Deus. Lá em Mateus 4, verso 4, diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E lá no último livro do Pentateuco, Deuteronômio 8, verso 3, ele confirma o que acabamos de ler. É incrível como a Bíblia ela se completa. Também podemos dizer que a palavra de Deus ela foi escrita em hebraico, aramaico, no grego. O Antigo Testamento, a sua maior parte foi no grego e temos algumas partes em aramaico. Por exemplo, Daniel 2, verso 4, os caldeus foram falar com o rei Nabucodonosor. Lembra do rei Nabucodonosor? Então, e lá eles foram falar com ele em que língua? Aramaico. E algumas partes, tipo Esdra e alguns outros livros, algumas partes desses livros foram escritos em aramaico. Sua maior parte em hebraico. Já no Novo Testamento, nós vemos que foi escrito no grego. Também nós podemos dizer que a Bíblia ela foi traduzida num período longo, de tempo, de anos, podemos dizer aí num período de 1500 a 1600 anos no Antigo Testamento, até Cristo. Depois de Cristo, nós podemos afirmar, o último livro escrito por João, aproximadamente no ano 94, 95, depois de Cristo, primeiro século, nós vemos aí um total aí de 1600 a 1700 anos. E no final, a Bíblia se completa. Também nós temos a Septuaginta, a tradução das Santas Escrituras Sagradas do hebraico para o grego. E nós vemos que nesse período também, o período de Alexandre o Grande, lembra de Alexandre o Grande, no primeiro século? Queridos, a Bíblia tem as suas particularidades e tem suas curiosidades, mas ela traz algo de muito especial. O que é que ela traz de algo especial? A salvação. A Bíblia ela foi feita para mim e para você, para nos salvar, para nos purificar. E ela tem um convite para mim e para você neste momento. Lá em João 5, verso 39, diz assim: examinai as Escrituras, porque julgais nela ter o quê? A vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim, ou seja, de Cristo. E neste momento, eu convido a você a abrir as suas Bíblias lá no livro de Apocalipse, capítulo 17. Claro que nós não vamos exaurir todo esse texto, porque nós não temos muito tempo, Vamos tentar fazer um vídeo curto e que dê para que todos possam entender. Mas convido a você a abrir suas Bíblias. Vamos lá, Apocalipse 17. Você encontrou? Bom, gostaria, antes de ler, fazer uma oração. Querido Jesus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade. E neste momento pedimos o poder do seu Santo Espírito para que possamos entender a sua mensagem. Em nome de Jesus, amém. Queridos, no capítulo 17, lá diz assim, verso 1 em diante: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Bom, aqui nós vemos um anjo, e este anjo, ele é o que tem as 7 taças. E onde está esse anjo? Bom, se nós formos ver, no capítulo 16 nós podemos encontrar esse anjo. Aqui fala que é um dos anjos das 7 taças. E aqui no capítulo 16, aqui nós encontramos 7 anjos, ou seja, carregando as 7 taças.
Em algumas traduções, não sei, na sua Bíblia, vai dizer 7 flagelos, né? E em outras vai dizer o quê? As 7 pragas. Podemos também afirmar que este período é o período pós-graça, né? Então, o estudo que nós estamos fazendo aqui, podemos afirmar que é o período pós-graça. Queridos, então nós vemos aqui uma meretriz e ela está sendo julgada, né? Agora eu pergunto, esta meretriz, ela já foi julgada? Está sendo julgada? Como podemos entender esta mensagem? Bom, aqui nós podemos dizer que o Novo Testamento, ele está no grego, traduzido no grego, né? Essa linguagem é no grego. Então, se nós pegarmos a palavra julgamento no grego, nós vamos ter 2 verbos para ela no grego. E quais são esses verbos? Bom, nós temos o verbo crisis e o verbo crima. E quais os significados de cada um? O crisis significa um julgamento em andamento. Ou seja, ainda não houve o julgamento final. Já o crima, ele é um julgamento que já ocorreu ou para absolvição, ou seja, positivo, né? Ou negativo para a condenação. E eu pergunto a você, aqui, neste julgamento desta meretriz, já é o crisis ou o crima? Qual desses verbos que nós colocamos aqui no grego? Bom, é o crima. Por que o crima? Porque esta igreja, essa meretriz, esta mulher, ela já foi julgada. Aí você fala, mas Jefferson, qual foi o período que ela foi julgada? Bom, é simples, queridos. Ela foi julgada quando Jesus Cristo veio e morreu por mim e por você. E quando ele subiu, e também agora ele já passou do lugar santo para o lugar santíssimo, em 1844, conforme as profecias dizem. Então, o inimigo ele não tem mais acesso ao céu, e não só não tem mais acesso ao céu, como também não tem como ele mais se arrepender do que ele fez, porque o julgamento dele já foi, não tem mais como, não tem mais quem o defenda, já se selou-se. Mas por que ele está solto ainda? Bom, uma ótima pergunta. Ele está solto ainda porque Deus é um Deus justo e é um Deus que julga com justiça. E nas profecias a Bíblia fala que nós, os que estiverem em Cristo, os mortos vão ressuscitar primeiro e nós vamos subir para o céu com Cristo. E os vivos também vão, aqueles que permanecerem em Cristo, vão se ajuntar com esses 2 grupos em um só e vão subir para Cristo e vão viver com Cristo lá no céu durante 1000 anos. Depois de 1000 anos, Apocalipse diz que vai descer uma cidade chamada Cidade Nova Jerusalém e nós vamos morar nessa cidade Nova Jerusalém. E então o inimigo será solto e aí a Bíblia diz que ele vai tentar ainda assediar essa cidade, mas juntamente com os que vão ressuscitar depois de 1000 anos, que é o da segunda ressurreição, ou seja, as pessoas ímpios, aqueles que não acreditaram em Cristo. Nós podemos fazer um estudo específico sobre este assunto, mas para nós podermos caminhar, podemos dizer que aí vai ser pronunciada a sua sentença. Mas para ele já não tem mais como. Não tem como ele recorrer, podemos dizer assim. Porque a sua sentença já está selada. Só falta ser dita, ser pronunciada. E ela vai ser pronunciada depois dos 1000 anos. Ok? Queridos, agora preste muita atenção nessa leitura, que Apocalipse 17 aonde nós vamos ler agora, que é 17,
verso 3, verso 2. Esta é a parte central para podermos entender a palavra de Deus. Desculpa, é o verso 3 mesmo. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate ou vermelha, repleta de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Bom, 7 cabeças e 10 chifres, besta, nós vimos lá no Apocalipse 13, e quem não viu ainda pode ir lá no Apocalipse 13, você vai ver uma besta com 10 chifres e 7 cabeças. E nós vimos que o que significa essas 7 cabeças e os 10 reinos. 7 cabeças significa os 7 reinos que passaram do período antigo até hoje, até o fim dos tempos. E as 7 cabeças, os 10 chifres, nós podemos dizer que são as 10 tribos bárbaras que levaram o Império Romano à decadência, que é as profecias completadas, que completou lá no capítulo 13, verso 3 em diante. Bom, mas aqui está dizendo que está carregando uma mulher. Bom, lá em Apocalipse 13, esta besta, nós aprendemos que é Roma, papal, ou seja, é esta mulher. Agora, uma pergunta aqui. Como que Roma está montada sobre Roma? Ou seja, como Roma está sendo carregada por Roma? Bom, tem alguma coisa aqui que precisamos aprender. E outra coisa, esse questionamento é válido aqui nesse versículo, pois se nós entendemos aqui esta mensagem, nós vamos entender todo o Apocalipse, ou seja, todo o capítulo 17. Muito interessante. Interessante também que aqui você vê que um anjo transportou, o João, no caso, foi transportado a um deserto. Eu pergunto para você, por que João foi transportado para um deserto? Bom, vocês lembram do batismo de Jesus Cristo por João Batista? Quem conduziu Jesus ao deserto? O Espírito Santo. E aqui nós vemos que também o Espírito Santo está conduzindo João. E é interessante e também válido lembrar que Jesus ele foi para o deserto para que ele pudesse ter o quê? Uma conexão maior com Deus. Claro, ele foi tentado lá, mas ele saiu de lá fortificado, ou seja, fortalecido para pregar a palavra de Deus. E aqui nós vemos que João também ele vai ao deserto. Então nós vemos que significa que Deus queria que ele fosse para lá para que ele pudesse ter o quê? Um bom entendimento do que Deus queria falar com ele, para que ele pudesse, sim, relatar tudo aquilo que Deus quisera para ele. Queridos, agora eu pergunto a você, quem é essa besta? Será que é a mesma besta de Apocalipse 13? Você acha que é? Bom, vamos lá. Vamos continuar nossas leituras. Queridos, vamos dar uma prosseguida na nossa leitura, tá? E agora nós vamos para o 10. E diz assim, 17 e 10. Dos quais caíram 5, um existe, e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco. Bom, é interessante que Deus, quando ele revela uma profecia, ele dá uma profecia ao profeta, ele tem o poder, e eu creio nisso, ele tem o poder de levar o profeta tanto para um lugar como para o outro, como nós vimos aqui que levou, conduziu ao deserto. E podemos também até comparar também com Felipe. Felipe também, quando pregou para o eunuco, nós vemos que ele foi transportado, pois ele não tinha nenhuma Hilux, não tinha nenhum carro de alta velocidade para poder acompanhar o eunuco. Nós vemos que ali a cidade tinha uma distância aí, podemos dizer até 100 quilômetros de distância onde ele estava. E nós vemos que ele foi transportado para poder pregar a palavra para o eunuco.
e depois que ele prega a palavra para o eunuco, ele é batizado e também ele vai para outro lugar. A Bíblia relata que ele já está em outro lugar. Então nós vemos que Felipe parece estar até acostumado em ser transportado. Mas algo interessante que Deus poderia aqui transportar tanto para o passado ou para o futuro, mas aqui nós vemos que quando Deus dá uma profecia, ou seja, uma revelação ao profeta, ele dá no tempo que ele vive. Por exemplo, aqui está dizendo que no capítulo 17, 10, diz assim, que dos quais caíram 5, né? Ou seja, um existe. No período que João está relatando, nós vemos que os 5 primeiros reinos, eles já tinham sido caídos. Quais eram os primeiros reinos que tinham sido caídos aqui? Bom, nós podemos afirmar que é o Egito, a Síria, a Babilônia, a Medo-Persa e também a Grécia, não é? Esses 5, eles já tinham caído, e de fato que tinham mesmo. Agora, quem estava prevalecendo aqui? Roma, Roma Imperial. Já no primeiro século nós vemos o domínio total de Roma, né? E é tanto que João, quando estava escrevendo, ele estava onde? Na ilha de Patmos, né? E ele estava na ilha de Patmos e ele também estava sobre o poder romano, né? Ou seja, o rei, o imperador Domiciano. E interessante também que ainda não tinha se cumprido as profecias de Apocalipse 13, verso 3 e diante, que era a profecia dos 1200 dias ou anos, né? Traduzindo em anos, 1260 anos, ainda iria se cumprir, né? Em 538 a 1798. Queridos, a palavra de Deus, ela se cumpre em cada detalhe e vale a pena você estudar para que você possa aprender e também ensinar para as outras pessoas. E a Bíblia diz que lá em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Querido, a pessoa que estuda a palavra de Deus é uma pessoa livre, é uma pessoa que não engana, que não é enganado por qualquer palavra, é uma pessoa que ele está em conexão com Deus, ou seja, liberto para escolher. Então, seja essa pessoa liberta, estude a palavra de Deus e aceite como seu Salvador Jesus Cristo, que com certeza você será uma pessoa livre. É o que Jesus fez por nós. Ele veio aqui, morreu na cruz e nos deu liberdade. Agora voltamos aqui ao nosso estudo. E em seguida diz assim, olha, no 12, 11, né, no 11, e a besta que era e não é ele o 8º rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. Bom, então nós vemos que Apocalipse 17, 3, realmente nós vemos que esse poder, essa besta, não é a mesma besta de Apocalipse 13. Nós vemos que essa besta, ela é um outro poder. É um poder que carrega, né, carrega essa mulher. Então nós vemos que essa mulher é Roma, né? Mas que esse poder é outro. Então, no versículo 12, nós podemos afirmar, né? É o 12 mesmo, né? Isso. No 11, né? No 11 nós podemos afirmar que tem um outro poder envolvido, ou seja, um poder que vai dar suporte para esta igreja, para ela poder realizar o que ela quer. Agora eu pergunto a você, meus queridos ouvintes, queridos que estão sempre nos acompanhando, o que esta mulher deseja e o que este poder vai ajudar essa mulher a realizar? O que está querendo dizer aqui? Essa pergunta é muito interessante para nós que estamos estudando a palavra de Deus. Bom, nós temos 2 traduções, ou seja, 2 visões, 2 estudos para esta resposta aqui. E uma delas está lá no capítulo 12. Gostaria que você viesse comigo, vem comigo. Capítulo 12 e verso 3.
E olha, a primeira versão é essa, ou seja, o primeiro estudo é esse, do entendimento. Quem é esta besta? Quem é esse poder que está carregando essa mulher? Ou seja, essa mulher falsa, né? Essa mulher aqui não é a mulher verdadeira. E aqui nós podemos ver que na leitura, uma das hipóteses, né, que pode ser, olha lá, viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres nas cabeças e 7 diademas. Bom, então, nós vemos que Apocalipse 13 aparece também uma besta com 10 chifres e 7 cabeças. E aqui nós vemos um dragão com 10 chifres e 7 cabeças. Agora eu pergunto a você, quem é este dragão? Bom, este dragão, conforme a Bíblia, é a serpente sagaz, né, que enganou Adão e Eva lá no passado, lá em Gênesis, lá no começo. Então, nós podemos afirmar que é Satanás. E tem lógica também para ser, né? No estudo aqui nós podemos afirmar que pode sim ser, porque Satanás está envolvido com tudo que não presta, com todos esses falsos ensinamentos, esses falsos dogmas, essas crenças que não estão de acordo com Deus. E com esses reinos também lá do passado, que aqui já foram ditos. Então, podemos dizer que Satanás está envolvido. Pode ser esse 8º reino? Sim, claro que pode. Mas nós temos também um outro entendimento também da palavra de Deus. O porquê? Porque lá em Apocalipse 13, 11, diz assim, vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Aqui fala de 2 bestas, aqui fala da besta do mar, que é a igreja, que é a mulher, né, que representa Roma, ou seja, a besta religiosa, que representa a religião, né, e também podemos ver uma besta que representa o poder político. Então nós temos 2 bestas, uma que representa o poder religioso e uma que representa o poder político. Bom, no estudo que nós fizemos de Apocalipse 13, nós vemos que esta besta da terra, que representa o poder político, nós aprendemos que lá atrás, com o 40º presidente Ronald Reagan, vocês lembram? Bom, se não lembram, se você está assistindo a primeira vez, então esse presidente Ronald Reagan, em 1990, ele teve um encontro com o Papa Pio VI. E eles tiveram um encontro, um contato para a união dos 2 poderes. Bom, para quem não sabe, quando houver essa união dos 2 poderes, então vai vir um decreto. E esse decreto vai pedir para que você tenha, ou seja, você vai ter que guardar, vai ter que ter um dia de guarda para você guardar. E quem não guardar vai ter algumas implicações, né? Então, queridos, mas voltando para o nosso estudo, aqui nós podemos afirmar que seria também os Estados Unidos da América, e podemos também afirmar que é o próprio Satanás, esse 8º reino. Ou seja, se qualquer um dos 2 tem sentido, porque eles têm ligação com quem? Com esta mulher que está sendo carregada. Ou seja, alguém vai dar o suporte. E esse alguém, nós podemos afirmar que era os Estados Unidos. E também podemos afirmar que é o próprio Satanás também. Queridos, o que mais nós podemos aqui ver? Sim, nós podemos ver aqui, vamos lá, que esta besta, ela tem que ter ligações com os poderes que passaram, né? Eu pergunto a você, os Estados Unidos tem ligação com esses poderes, sim ou não? Sim, claro que tem. Se você pegar a nota aí
de $1, você vai ver praticamente os reinos que passaram na nota de $1. E se você também deve saber da história dos Estados Unidos, os Estados Unidos foi descoberto pela Europa, né? Primeiro chegou os portugueses com os espanhóis. A única diferença é que eles chegaram, ficaram por ali, mas não permaneceram. E vieram o pessoal da Inglaterra, os ingleses, e eles ali se firmaram. Mas podemos afirmar que a Europa, então, que chegou nos Estados Unidos. E outra coisa, os Estados Unidos no começo ficou conhecido como as 13 colônias, né? E se você ver na nota de $1, você vai ver uma pirâmide. A pirâmide, ela significa, tem o seu símbolo do Egito, né? E lá na última camada da pirâmide, o que sustenta a pirâmide, você vai ver lá a escrita em algarismo romano. Lá nessa escrita você também pode ver que Roma está ali na nota também. E nessa escrita é a data da independência dos Estados Unidos. Queridos, eu vou beber um pouco d'água. Estou com a minha garganta um pouco formigando. Que gostoso, né? Que maravilha. Então, queridos, nós vemos que os Estados Unidos é um poder forte. Eles não iam colocar símbolos à toa em sua nota. Então nós vemos que, se você for pesquisar aí, você pode pesquisar na internet, você vai ver que tem ligações com os outros poderes. E você já deve ter falado também, deve ouvido falar do olho que tudo vê, né? Da maçonaria. Então, queridos, é muito importante nós estarmos ligados no que está acontecendo. Mas eu gostaria de encerrar esse estudo e dizer para você que esta igreja, ela vai enganar a Europa, vai enganar o mundo, mas só que vai chegar o seu tempo em que ela vai acabar. Ela vai enganar, mas pouco tempo. Os filhos de Deus, aqueles que permanecer firmes, a Bíblia tem uma promessa para aqueles que permanecer firmes, para aqueles que guardam os mandamentos de Cristo, aqueles que perseveram em andar correto com Deus. E eu gostaria de finalizar com um texto maravilhoso que está lá em Apocalipse 22, verso 12. E lá diz assim: eis que venho sem demora. É isso mesmo. Jesus dizendo, olha, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão para retribuir a cada um segundo as suas obras. Que Deus abençoe você ricamente. Espero que você tenha entendido. É claro que nós não exaurimos todo o capítulo, mas tentamos aqui aproveitar o máximo para que não ficasse tão longo. Mas mesmo assim, pelo que eu vi aí, ainda ficou um pouco longo. Mas, queridos, que Jesus esteja com você na sua caminhada e que você cada dia mais entregue-se a Jesus e também entregue-se ao estudo da palavra de Deus, que é o que vai nos conduzir à vida eterna. Que Deus te abençoe ricamente, você, a sua família e toda a sua vida, o seu trabalho, em nome de Jesus. Amém.